Agora, Euripita, a gente volta a falar de política e também de assuntos internacionais. Após conversar com Vladimir Putin e Xi Jinping, o presidente Lula avalia agora uma ligação para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos próximos dias. A apuração é da analista Isabel Mega e está no site da CNN. Olha lá. Mesmo em meio à crise entre Brasil e Estados Unidos, fontes afirmaram à CNN que a ideia seria tratar de conflitos globais. A conversa seria nos mesmos moldes do diálogo com os presidentes da Rússia e da China. Mas interlocutores avaliam que nada impediria, aproveitando ali o ensejo da ligação, de abordar também a relação conflituosa entre Brasil e Estados Unidos nos últimos meses. Apesar da sinalização sobre o telefonema, não há nada marcado ainda. Sobre isso, vamos conversar com Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Meu boa tarde a você, Manhota. O que Lula espera conseguir nessa possível ligação com o presidente norte-americano? Pois é, Yuri, boa tarde a você, a Débora, a todos que nos fazem companhia aqui no 360. Essa seria uma ligação que viria a calhar, do ponto de vista não só da política externa, mas particularmente da política externa. Nós temos acompanhado a escalada, dessa tensão bilateral entre os dois países, e ainda que o tema, em princípio, de uma eventual conversa não fosse justamente relacionado a esse momento particular, sem dúvida contribuiria para de alguma forma, reduzir a temperatura da crise. É claro que um telefonema, Yuri, presidencial, ele não resolve os problemas estruturais que hoje se colocam diante do Brasil e dos Estados Unidos, mas poderia contribuir para interromper uma lógica de escalada e pelo menos reabrir um canal político de diálogo, de negociação. Isso também encontra respaldo, Yuri, nas pesquisas que saíram nesses últimos dias, que mostram que o lema, o mote de Brasil soberano, que da última vez, no tarifaço de 2025, funcionou muito como resposta para consumo doméstico aqui no Brasil para o presidente Lula, não está necessariamente surtindo o mesmo efeito agora, Quer dizer, há um desgaste do uso dessa plataforma. E nós temos, claro, eleições no horizonte, o que para o governo brasileiro é sempre importante manter e acompanhar. Eu diria que, de alguma forma, seria nesse sentido um mecanismo para tentar afastar, ainda que seja difícil dissociar, essa disputa eleitoral da relação bilateral em si. Porque o risco que existe nessa escalada do lado brasileiro, e particularmente fazendo o cálculo político do presidente Lula, é de que, ao invés de isso surtir uma espécie de ganho de imagem para o presidente brasileiro, isso possa começar a ser colocado ao lado de outras crises diplomáticas, como, por exemplo, a crise da Argentina, que também se soma à crise contra os Estados Unidos nesse momento, e isso pode gerar algum tipo de cobrança, gerar dividendos negativos para o Brasil, como se o Brasil estivesse em rota de colisão com vários parceiros estratégicos, e isso ser imputado, atribuído a algum tipo de falta de capacidade de articulação da presidência, o que, em geral, é um elemento que promete ser explorado, claro, pela oposição, contexto do embate político interno eleitoral. Então, de certa maneira, esse diálogo, essa conversa, tete a tete, poderia criar algum espaço para, pelo menos, acomodar as negociações de caráter mais técnico. Nós temos várias crises em simultâneo. Nós temos a crise das tarifas, a crise dos vistos, o próprio impasse diplomático relacionado ao agrimã, do novo embaixador no Brasil. E, portanto, a gente precisa desfazer esse nó. O elemento de projeção de liderança internacional sempre está presente nas ligações do presidente Lula, Ele sempre tem tentado sinalizar para o mundo como um todo a capacidade de falar com vários atores ao mesmo tempo em busca dessa autonomia, dessa interlocução mais democrática com diversos tipos de liderança, e isso, sem dúvida, passa pelo racional dessa decisão. De qualquer maneira, eu diria que o elemento mais importante não deixa de ser o elemento simbólico. Em diplomacia, às vezes, o simples fato de líderes voltarem a conversar já traduz para toda a cadeia que vem abaixo uma mensagem importante. E talvez, para concluir, Uri, eu diria que
do ponto de vista do presidente Lula e do seu entorno mais próximo, talvez exista a percepção de que os momentos de elevação de tensão, sobretudo nesse campo diplomático, eles têm um endereço certo na Casa Branca. Eles talvez venham menos de Donald Trump em si, né? E mais do seu grupo ideológico mais próximo. E particularmente nesse caso do secretário de Estado Marco Rubio, que tem sido muito mais duro em relação às esquerdas na região como um todo e particularmente se envolveu nesse embate de forma direta nas últimas semanas. Então, como a gente sabe que o processo decisório da Casa Branca na gestão Trump acaba centrado em torno, né, desse círculo de confiança mais próximo do presidente, mas que nem sempre o presidente divide as mesmas opiniões, as mesmas paixões em mesmo grau de intensidade do que alguns de seus atores, né, do governo mais próximos, talvez Lula acredite que, falando diretamente com Trump, ele pode tirar do caminho aqueles que estejam mais imbuídos de tratar o Brasil com dureza, acreditando que a intervenção direta de Trump, dentro de uma lógica pragmática, pudesse gerar algum resultado. Essa seria a minha aposta, é o que eu imagino que esteja nos bastidores nesse momento, Yuri e Débora. E aqui no 360, Fernanda Manhota, é assim. A gente traz apuração, daí já traz uma super análise com avanços e projeções e contextualização de Fernanda Manhota. Muito obrigada por enquanto, que eu sei que você volta daqui a pouquinho com a gente.